Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui com mais um conteúdo do livro de Gênesis. Este será o nosso último conteúdo. Depois traremos um resumo geral do assunto em pauta e partiremos, portanto, para a nossa próxima temporada, isto é, o livro de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Pois bem, neste conteúdo estaremos analisando aqui José e os egípcios, José e seus filhos, José como uma árvore frutífera, a bênção de Jacó aos 12 patriarcas e, por fim, a morte de Jacó e o seu sepultamento lá na cova de Macpela, em Mane, onde está sepultado Abraão, Isaque e Sara. Muito bem. No capítulo 47, versículos 13 ao 26, a Bíblia revela toda a transação entre José e os egípcios, os quais vinham a ele comprar mantimento, de tal forma que José terminou comprando tudo, terra, animais e o próprio povo para Faraó. A fome contínua acaba por forçar todos os egípcios, com exceção dos sacerdotes, a vender suas terras a Faraó, em troca de comida. José, então, redistribui as terras e estabelece uma lei que requer 1/5 de toda a colheita e que seja entregue a Faraó. E sendo dessa forma, ele então compra para Faraó todas as coisas no Egito. No capítulo 47, versículo 13 ao 26. O 13, para não ler todo o texto, você pode conferir na Bíblia, diz: não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa, tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E os textos em si nos mostra que José terminou comprando animais, comprou os próprios egípcios que se tornaram escravos dos serviços egípcios, de tal forma que José foi um governador e um provedor, tanto no Egito como em toda Canaã, de toda aquela população, salvando a todos da fome, um verdadeiro exemplo de Jesus Cristo, que é o pão da vida, o pão que desce do céu. No capítulo 48, versículos de 1 ao 22, nós temos José e seus filhos. Jacó adota os filhos de José, versículos 1 ao 7 aqui, né? Manassés e Efraim agora desfrutam do mesmo status dos outros 12 filhos de Israel. José, que casou com a filha de um sacerdote, teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Pois bem, Jacó unge os filhos de José no capítulo 48
8 ao 22. Ignorando as objeções iniciais de José, Jacó confere a maior bênção a Efraim, o mais novo, em vez de Manassés, o primogênito. Capítulo 48, versículo 1 ao 7. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhes nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Esses 2, portanto, entram aqui no grupo dos 12 como sendo filhos de Jacó. Pois bem, no capítulo 49, versículo 1 ao capítulo 50 e o versículo 26, nós temos aqui a bênção de Jacó aos seus 12 filhos. Rúben, capítulo 49, versículos 3 e 4. Rúben é tão teimoso quanto o mar agitado e é rebaixado por sua imoralidade. Você lembra o que ele fez? Subiu à cama de Bila e adulterou com ela. Por isso ele diz aqui: Rúben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder. Turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito e o desonrou. Viu? Jacó cobrou isso na tampa, não tinha esse negócio não. E ele então reconheceu o seu erro, né? Depois nós temos Simeão e Levi, versículos 5 ao 7. São homens violentos, entregue à ira e à crueldade. Por isso, seus descendentes serão dispersos por todo Israel. Você lembra o que ele fez? Os 2, Simeão e Levi, mataram todos os habitantes de Siquém, naquele caso de Dinar, que fora estuprada por Siquém. Por isso, os versículos de 5 ao 7 diz: Simeão e Levi são irmãos. Suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens, e a seu zelo bel prazer, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortaram-lhes o tendão. Viu que coisa que eles fizeram, né? Maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel, né? Nós temos aqui também a profecia sobre Judá, versículo 8 ao 12. Judá será louvado por seus irmãos e derrotará seus inimigos. O cetro, isto é, a linhagem real, não se apartará dele até que venha aquele a quem ele pertence, isto é, Cristo. Vejamos aqui os versículos de 8 ao 12. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos.
Os filhos de seu pai os curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Isto é, até que venha Siló, até que venha Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Bendito seja o nome do Senhor pela sua bendita palavra, né? Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Pois bem, o próximo filho é Zebulon, né? 49:13. Habitará no litoral e se tornará um porto para navios. O versículo 13 diz: Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Profecias de Jacó aos seus filhos na hora da morte, hein? Isso é que é ser uma pessoa de Deus, maravilhosa de Deus, né? Muito bem. Isacar, versículos 14 ao 15. Trabalhará com animais e cultivará a terra. Veja que coisa interessante. Isacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan será como uma serpente junto a caminhos, né? Ao caminho, Dan, 49:16 ao 18. Gade, 49:19, irá defender-se de todos os seus inimigos. Azé, capítulo 49, versículo 20, produzirá comida própria de reis, né? Naftali, 21, será livre como uma gazela. E José, capítulo 49, versículos 22 e 26, será um ramo frutífero junto à fonte, abençoando outros, embora perseguido. O Senhor o fortalece, abençoado por Deus, e será um príncipe entre seus irmãos. José é um tipo de Cristo, um homem que tinha o dom da bondade, do perdão, que não guardava rancor, que não vingava, que não fazia vingança própria. Um verdadeiro tipo da pessoa de Jesus Cristo, né? Por isso, nos versículos 22 ao 26, a palavra de Deus diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Israel amava José, e José jamais se vingou dos seus irmãos, foi uma pessoa que sempre abençoou a outros. Lembra na prisão, o copeiro? Lembra de tantas pessoas, dos próprios irmãos? Ele foi, de fato, um homem bom. Depois de José, nós temos aqui o irmão de José, Benjamim, capítulo 49, versículo 27.
devorará seus inimigos como um lobo faminto. Olha isto, versículo 27. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Isto é o significado dos nomes dos filhos de Israel profetizado no momento da morte de Jacó. No capítulo 49, 28 ao 50, 26, nós temos por fim a morte do grande servo de Deus, Israel, que termina, portanto, fazendo um pedido ao seu filho, novamente, no versículo 28 ao 33. Novamente, Jacó pede para ser enterrado com seus ancestrais na caverna de Maquipela, em Hebrom. A seguir, ele morre. Versículo 28 ao versículo 33, né? São esses os que formaram as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu-lhes estas instruções: Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto a meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei a Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. E nós vimos isto aqui, né? Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Que coisa linda a morte do justo, não é? Quando o ímpio morre, a Bíblia diz que ele foi sepultado, porque foi para o inferno. Mas quando o justo morre, ele foi ao encontro dos seus entes queridos, foi para o paraíso, foi salvo. Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, no capítulo 50, versículo 1 ao 14, nós temos aqui, após um período de 70 dias de luto, os 12 irmãos levam o corpo embalsamado de seu pai para Hebrom, onde será ali sepultado. Você pode verificar aqui no capítulo 50, versículo de 1 ao 14. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordem aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Até os egípcios, né? Pois Jacó foi bênção para toda aquela gente. Com certeza ele estabeleceu ali um seminário teológico tremendo para ensinar ao povo acerca da lei de Jeová, do El Shaddai. Tanto que futuramente muitos egípcios saíram na companhia de Israel para Canaã. Pois bem, no capítulo 50, versículo 15 ao 21, em seguida, os irmãos retornam ao Egito. José tenta tranquilizá-los, pois acham que ele procurará vingança. Ele lhes diz: intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, porque os irmãos de José ainda achavam que José ia vingar deles. Estavam preocupados depois da morte do pai, né? Lembra de Esaú? Assim que o pai morrer, eu vou matar Jacó. E agora os irmãos de José
pensando que, com a morte do seu pai, José iria se vingar, mas pelo contrário, José tinha a mente de Cristo. Foi para isso que Deus me preparou, para nessa ocasião ser o provedor de vocês, o sustentador, o governador, o provedor. E assim José foi para todos os seus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, né? 15 ao 21, a palavra de Deus diz assim: Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhes causamos? Como é que eles podem pensar isto com tantos bens, benefícios, tanta bondade que José fez para com eles, não é? Então mandaram um recado a José dizendo: Olha, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Tadinho, né? Que situação. Estavam todos com medo, apavorados. Mas José perdoou. E aqui a gente vê a sinceridade dos irmãos, já velhos também, completamente transformados por Deus. Toda aquela natureza da juventude ficaram sepultados lá no deserto. Eles agora eram um povo regenerado, né? Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Aqui estamos, somos teus escravos. Veja o quanto eles estavam transformados, mudados, né? José, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. É um verdadeiro homem de Deus, né? É um verdadeiro tipo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, nos versículos 22 a 26, José vive para ver a terceira geração dos filhos de Efraim e morre aos 110 anos de idade. Versículos 22 ao 26. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervir em favor de vocês, olha que profecia, que revelação maravilhosa. Leve os meus ossos daqui. Preste atenção nesse pedido, pois lá na frente nós vamos ver o cumprimento dessa súplica, desse pedido de José. Morreu José com a idade de 110 anos e, depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. O livro de Gênesis termina, portanto, com um caixão onde José fora sepultado. Nessa altura, muitos irmãos de José já tinham morrido. Quando ele diz os filhos de Israel, ele fala da geração da sua época, pois, visto que José era um dos filhos menores, lembra? José
e Benjamim era mais novo, os outros irmãos já eram mais velhos. Então, nessa altura, eu acredito que os irmãos dele, a maioria deles, já eram mortos. E ali só existia os descendentes dos descendentes. José morreu com 110 anos. Pois bem, sendo assim, termina aqui, portanto, o livro de Gênesis. Toda a análise feita do primeiro vídeo até este conteúdo. No próximo conteúdo, estaremos fazendo um resumo geral do livro e assim dando por encerrado esta primeira temporada. Entraremos, portanto, no livro do Êxodo e faremos ali um sincronismo, isto é, faremos uma junção dos 4 livros: Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, para que nós possamos, assim, dar continuidade ao nosso análise do Gênesis ao Apocalipse. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra. Deixe o seu joia, faça o seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Fazendo isto, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a de outros. Fique na paz, em nome de Jesus.